E vamos falar sobre uma série que tá bombando também, porque promete agitar, uma série que é em uma temporada só. All Her Fault. Nós até preparamos uma matéria exclusiva com os protagonistas que a Miriam Spritzer que fez as entrevistas. Então vamos acompanhar, daqui a pouquinho a gente repercute aqui com o William. All Her Fault. Com certeza você ouviu o nome dessa minissérie nas últimas semanas, seja nas redes sociais ou no famoso boca a boca. O título ganhou ainda mais repercussão depois que Sarah Snook ganhou o Critics' Choice Awards de melhor atriz. A história se inicia num cenário despretensioso, quando Marissa vai buscar o filho Milo na casa de um suposto amiguinho, num daqueles típicos encontros combinados entre pais. Mas ao chegar no endereço indicado, a porta é aberta por uma mulher desconhecida que disse nunca ter visto a criança. Sem deixar qualquer vestígio, o pesadelo começa. Milo desapareceu. Se para o público já foram inúmeras reviravoltas surpreendentes, será que para os atores o sentimento foi o mesmo? É o que questionou a repórter Miriam Spritzer para Sarah Snook, intérprete de Marissa. Eu não esperava isso, eu consegui ler o livro antes, que foi ótimo e uma boa preparação para esse tipo de coisa, mas também nós nos afastamos bastante do livro. Jake Lacy vive Peter, o marido de Marissa, cuja postura levanta questionamentos ao longo da investigação. Diante de um personagem complexo, Jake conta qual foi a sua maior preocupação. Como você humaniza alguém que é muito provavelmente um narcisista clínico e fez coisas que são antiéticas ou imorais, mas em nome de proteger sua família? Adaptada de um romance, a história traz uma sensação de realismo, com temas de maternidade, confiança e culpa. Uma trama envolvente para maratonar no fim de semana. Fiquei interessado depois que eu vi, né? O pessoal estava até repercutindo na redação, confesso que eu ainda não assisti. Você já assistiu, William? Você, ainda não, mas já estamos já tá na lista, né? Já assistiu? Assisti, maratonei esse último fim de semana. Ah, é? Excepcional. É. Vale a pena. Mas a pergunta que fica também é em relação ao contexto de como a gente pode deixar os filhos livres, mas sem que a gente abra espaço para não ter uma supervisão. Antes de falar desse tema técnico, Miriam Spritz, né, que fez a matéria, vou intrometer um pouquinho na área dela, né, que não é a minha área de cinema, mas olha que interessante como que a temática criança e adolescente vem ganhando espaço no cinema, nas séries, né? A gente repercutiu a adolescência, a maior série vista na história da Netflix, de todas as séries, né? E agora essa série tomando esse espaço. E a questão do desaparecimento, né, quando a gente conversa com pais e mães que tiveram esse caso, é uma dor assim absurda, comparada até mesmo ao luto de perder um filho, né? Porque a gente está vivendo essa situação com 2 crianças no Maranhão, né? Pois é. A gente está até mostrando as atualizações, infelizmente ainda não foram encontradas, ajuda da Marinha, tudo. E essas crianças desapareceram e não se sabem ainda o paradeiro. Desesperador. Gente, eu como mãe acho absolutamente chocante, desesperador, traumatizante. Graças a Deus, nunca passei por nada minimamente parecido ao que, por exemplo, está passando essa família no Maranhão. Sem dúvida. Mas assim, o mero sair da sua visão, enquanto a criança está sob sua supervisão, já te deixa, assim, completamente gelado por dentro. Assim, eu não consigo imaginar realmente como deve ser a vida de quem passa por essa situação. Muito traumatizante. E eu acho que a série, ela ainda retrata um segundo, vou falar assim, aspecto que eu achei muito interessante, que às vezes o peso excessivo que se coloca sobre a mãe nessa relação de quem é responsável
por quem. Porque na série, é um spoiler simples, então não desmistifica nada. A mãe, ela também trabalha muito, ela tem uma rotina muito intensa, ela é uma empresária. Então, e uma outra mãe que se envolve na história também passa pela mesma situação, de também ter um filho pequeno e também ter uma atividade, né, de trabalho muito intensa. E elas são olhadas pela sociedade do entorno ali, as outras mães da escola e pelas próprias famílias como, mas a responsabilidade é sua, né? É como se sumiu, eu sou o pai, mas não. Você é mas o culpado, né? não era você. Então, todo esse contexto de também responsabilizar de uma forma excessiva as mães, também acho que é um segundo tema muito interessante da série, né? Que retrata isso, mas peraí, de quem é a culpa? A sobrecarga da responsabilidade. Da responsabilidade. Eu tenho uma mãe que sempre trabalhou e também foi responsável pela casa, né? E a gente vê esse excesso. Quando eu não tenho filhos, mas tenho as minhas sobrinhas, eu vejo isso dentro de casa, o quanto dá trabalho criar filhos. Posso começar a chorar? Não sei, antes da gente encerrar para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Até lá. Para as outras plataformas, seguimos aqui. William Borghetti. E como eu estava dizendo, essa questão de muito parecida com o luto, né? De perder alguém, só que o luto, de fato, né, quando ocorre a morte de um filho e tudo mais, a própria cerimônia ali, o final, você inicia um processo de luto, né? Então a família vai iniciar um processo de luto ali, obviamente, talvez a maior dor que alguém possa sentir, né, a perda de um filho e tal, mas inicia-se um processo de luto. O desaparecimento, ele tem um componente mais cruel, né? Porque esse processo nunca se inicia. Sempre há expectativa, né? Assim. A gente vê aquele movimento As Mães de Maio, né? Que lá em Buenos Aires, que existem mães que vão lá diariamente há 20 anos, 30 anos, e elas estão lá e elas ainda têm a expectativa de que aquela criança que desapareceu vá voltar. Então você imagina que é como se você vivesse aquele dia do luto, que é uma dor imensa, todos os dias por 20 anos, por 30 anos. Então, de fato, é uma carga emocional aí para quem passa por isso absurda. E quem já teve pequenas oportunidades, né, como a gente ouviu aqui, eu tenho uma enteada de 16 anos. Quando ela era pequenininha, minha namorada foi pagar uma coisa assim, num parque, e quando olhou pro lado, ela não tava. Não. Andou... gela, né? 10 minutos, cara. Não, já aconteceu isso comigo também. É uma coisa desesperadora na vida de um ser humano, Eu já fui a perdida. Né? Eu fui a filha perdida da Disney, acredita? E pra criança deve ser apavorante também, a minha mãe né? lembra disso até hoje. Ela ficou traumatizada. E foi também 15 minutos, mas ela ficou em estado Uma de vez eu choque. subi na praia também, minha mãe tava chorando junto com os bombeiros. Eu tava com aquela pranchinha ali. Provavelmente os bombeiros não estavam indo. chorando, né? Não, aí eu cheguei e falei assim, o que tá acontecendo, né? Todo mundo reunido. Meu filho sumiu, ela olhou pra mim, é você! Aí já começou a... Se você morreu, eu lhe mato. É basicamente isso. Tem aqueles movimentos agora até na praia do pessoal bater palma, né? Quando a criança Outro tá dia perdida. viralizou o vídeo de um pai batendo palma, daí quando ele viu era o filho dele, que tinham achado sozinho. Teve isso. Ele tava batendo palma, daí tipo... Bom que ele nem olhou e era o sofreu, dele. né? Mas, assim, essa questão que eu te perguntei sobre a liberdade. A gente tá na reta final ali, pedi pra você ser breve, de que onde a gente acha o ponto, o equilíbrio, exatamente. A ideia sempre é você ir soltando a corda aos pouquinhos, né? Quando você percebe que já há uma responsabilidade para ter aquela liberdade, eu acho que é o mais importante. Porque se a gente pega uma criança de 5 anos, por exemplo, solta ela aqui no meio da Avenida Paulista, não é prudente. Então é o pequeno, assim, poder ir até o quintal, poder ir até a rua, poder ir até a casa de um amiguinho durante o dia e voltar monitorado, aí você vai sentindo a responsabilidade. Porque, de fato, é bem complexo, né? Sem dúvida alguma, né? Por isso que também fica sempre a reflexão para que a gente possa agir, mas de forma consciente, porque é difícil achar esse equilíbrio, viu? É muito. É muito difícil, porque uma hora você é amigo, mas aí criança, principalmente pequena, que nem eu tenho um filho de 6, a Aninha vive a mesma realidade, de você achar que ele acha que você é só amigo, mas não tem autoridade também, então para você achar esse ponto, esse equilíbrio é muito difícil. E a superproteção também tem seus danos. Eu ia falar isso super rápido. Demais. Eu acho que a gente tem uma tarefa muito árdua, que é você permitir que a criança evolua, que ela cresça, que ela crie autonomia,
mas sem supervisionar excessivamente também, né? É muito difícil, como pai, saber até onde você tem que dar essa liberdade naquele determinado momento. Que até mesmo num caso grave de desaparecimento, se a criança ela já é mais treinada a ter liberdade, ela vai saber perguntar para alguém, Vai falar um saber endereço de exatamente casa. como agir, né? É. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Passou voando a hora, amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Tchau.